bem-vindos a mais um circuito de filmes para você, trazendo um filme bem bacana. Talvez não seja tão fácil assim de pegar o feeling do filme, mas vale a pena você assistir em termos de fotografia, em termos da história, da mensagem profunda. Então já vou pedir para você compartilhar essa live e curtir essa live para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo e o Instagram entenda que é um conteúdo de relevância. A ideia do circuito de filmes é toda semana escolher um filme, você assistir e poder, a partir de assistir, trazer os seus aprendizados, a sua visão sobre o filme. E em vez de ser só um filme que vai te trazer a parte divertida, né, mas que traga reflexões de vida, lições de vida, para que você possa aplicar na sua vida. Trazer essa parte comportamental, né, trazer essa questão da psicologia, a questão do coach, né, a psicologia positiva. E eu sou o Whindersson Moraes, sou psicólogo clínico, coach integral sistêmico, também palestrante, treinador, empreendedor digital, amante da vida e aprendiz. Tudo isso para trazer o melhor para você em termos de conteúdo. E quero falar que eu bati 6.000 inscritos no canal Whindersson Moraes Coach. Se você não está inscrito ainda, se inscreva no canal, tá? Quero primeiro agradecer a todos que têm acompanhado esse trabalho, o quanto eu estou feliz realmente por esse resultado, e eu sei que o melhor ainda está por vir, porque no início do trabalho parece que o esforço, né, é muito grande, e quando você chega a 6.000, não é só você, né, que está compartilhando, está falando para as pessoas, essas pessoas também estão compartilhando. Então essa trajetória passa a ser um pouco mais fácil, né? Claro que existe o trabalho diário, mas quero agradecer a cada um de vocês que estão participando dessa jornada, estão acompanhando o conteúdo, e que a gente possa, né, vir mais 6.000 e assim multiplicar esses números e alcançar e ajudar o maior número de pessoas. Então o filme de hoje é O Mensageiro, é um filme de 2016, é um drama, a duração de 1 hora e 26 minutos, conta a história de uma cidade, uma vila, onde há 10 anos atrás houve um tsunami que destruiu uma escola primária e matou todas as crianças daquele local, daquela vila. E desde então aquela vila estava em luto. Então passou-se muito tempo nesse processo, e até então a vila, a cidade ainda permanecia em luto. O primeiro aprendizado que eu quero trazer para vocês sobre a questão do luto, depressão, perda. Já seja bem-vinda. O luto, a tristeza, né, diante de uma perda de uma pessoa, ele precisa ser vivido. Pegando o filme como base, o que a gente precisa de fato refletir? Isso tem um tempo, né? O luto tem um tempo. Pode variar de pessoa para pessoa, mas o que eu quero enfatizar aqui é a reflexão em relação ao luto. Existe diferença de um luto para outra pessoa. O que vai determinar se aquele luto está se estendendo muito? É a quantidade de tempo e a intensidade e a repercussão, o quanto essa pessoa, né, ela volta para a rotina dela. Se ela demora muito para voltar a essa rotina, esse luto está se prolongando um pouco mais em termos de resultado para ela, de que ela retorne às atividades dela. Tem dois irmãos ali,
e aí um deles, o irmão ajuda para poder ele sair, ter um futuro melhor, pensa em um futuro, né, que seja fora dali da vila. Quando eles decidem, acontece algo ali. Eu não vou contar para não dar spoiler, mas baseado nesse fato, essa vila ela fica mexida, né? Então aquela crença sobre o luto, ela acaba balançando. Por quê? Né? Porque em relação à vida, né? A importância da vida, a importância de voltar a viver, né? De fato, existiu uma mulher onde o marido morreu nesse tsunami também, e até então ela não teve outros relacionamentos, até porque foi estabelecido para a vila que mantivesse aquilo ali, né? Aquele luto ali. Não ficou algo combinado, mas fica aquela coisa, aquela atitude velada. Se qualquer pessoa fizer diferente, vai ser julgado, criticado, recriminado, e foi o que aconteceu no filme. Então, com a morte, né, com uma morte de uma pessoa no filme, há um balançar dessas crenças. E em um determinado momento, que é o ator principal, as pessoas dali acham que essa pessoa ele tem algum dom diferente, talvez de curar, de ressuscitar gente, enfim, uma ligação espiritual. O que acontece ali em relação à morte das crianças há 10 anos atrás? A crença desse povo, dessa vila, em relação a Deus estava morta, estava desacreditada. Por quê? O que eles estavam pensando? O que eles pensam ali? Deus permitiu que o tsunami matasse todas as crianças. O fato de ter novas crianças foi velado ali. Todo mundo estava de luto. Então esse acontecimento, né, da morte de uma pessoa ali no filme, na verdade estremece essa crença, dá essa possibilidade de vida baseado nessa pessoa que é o ator principal, onde as pessoas vão ver ele como uma figura que de fato pode resolver, né, a vida daquelas pessoas. E um outro detalhe, a mãe desse personagem principal tem um trauma. Ela não reconhece o nome desse filho. E essa informação é bem interessante, e mais a frente eu vou falar, porque é a base. Tá? Qual é a base? Tá? Eu falei do luto, falando de trauma. Luiz, seja bem-vindo. Falando de luto, trauma, a questão da crença, né, religiosa, na questão de Deus, acreditar e não acreditar em Deus. E, além disso, a gente pode pensar um pouco da prática religiosa, tá? Espiritual. E aí eu trago a parte da psicologia, né, que é a questão da crença e a quantidade de tempo que essa cidade, que essa vila ficou em luto. Então, um luto você vai ter ali, mas como eu falei, se ela dura muito tempo, esse luto, o grande ponto é ela deixar ou prejudicar a rotina dela, baseado nesse luto. Voltou. A gente precisa refletir sobre isso. E é interessante, quando se fala de trauma, a gente tem alguns caminhos, né, com trauma psicológico, emocional, a gente tem alguns caminhos, que é a parte do ressignificar ou
interpretar de outra forma, ou de forma mais positiva. Então, quando a pessoa tem um trauma no passado, ela tem algo negativo, ressentimento, ela vai vários sentimentos ruins que prendem ela ao passado. E aí, para ela sair desse estado do passado, ela precisa dar uma visão mais positiva daqueles fatos anteriores. Não é uma coisa fácil, é um processo, é preciso ajuda de um profissional. Então, é um trabalho, tá? Então, no filme, é bem interessante que existe uma oportunidade de que esse jovem vá para além daquela vila. Ele acredita nisso. Existe uma simbologia, esse horizonte. Estamos falando sobre o filme O Mensageiro, né, do ano 2016. E eu queria enfatizar a última parte dos aprendizados, para que a gente possa fechar essa gestalt em relação a esse filme. Quando a gente fala de passado, traumas, a gente está falando de situações que incomodaram, que ficaram registradas de alguma forma. E dependendo de como eu concebi esses momentos, esses acontecimentos, eles podem estar presentes ainda na minha vida. Como eu falei, dependendo da forma como eu processo isso, pode passar anos e anos e aquele sentimento, aquele comportamento, aquela memória, você ainda revive ela de algumas formas. E tem alguns gatilhos que vão acessar essa memória de alguma forma no momento presente. Então, baseado nisso, o que a gente precisa entender? E aí eu vou trazer o ponto-chave desse filme, que a mãe do personagem principal, ela não lembra do nome desse filho. E se ela não lembra do nome desse filho, o filho ele em si ele já tem vamos pensar, uma memória, um resquício de rejeição lá atrás em relação à mãe. Por quê? Houve um acontecimento no mar onde os dois estavam se afogando, ou estavam em alto mar, e essa mãe entra nesse mar para resgatar. E essa mãe, na visão desse filho, que é o personagem principal, na visão dele, ela escolhe o outro irmão, e não ele. Então, na cabeça dele, a mãe tem uma preferência por esse irmão. Então, aí já dá para suscitar muitas coisas em relação à nossa vida. Como um fato foi tão decisivo para que esse filho ficasse com isso na mente dele, mesmo depois de anos e anos. É assim que a mente trabalha, é assim que ele deu o significado. E o interessante é que ela está nesse estado há muito tempo, não consegue lembrar do filho, o nome do filho. E aí tem um acontecimento que faz resgatar, ou seja, vamos pensar o seguinte, quando se fala de trauma, a gente também, não é uma única, não é exclusividade não, a gente pode pensar também em reviver aquela situação trazendo um novo olhar. Ou a própria situação, de forma diferente, pode me forçar, quem está traumatizado, me forçar a sair daquele estado. No filme fica muito claro isso. Vocês vão assistir e vocês vão constatar por vocês. Então, é possível a gente ver algumas coisas em relação ao passado, luto, a questão de crença, a questão em relação a Deus, né? Ali o pessoal estava desacreditado em relação a Deus. Então
fica esse passado, esse trabalhar do passado aí muito em destaque nesse filme. É muito interessante as possibilidades, né? A questão de pensar que poderia ter feito algo e não fez na época, por medo, por receio, demorou muito e outra pessoa tomou uma atitude. Pode ser uma mulher que ele desejava muito, por medo ele não falou com ela, acabou casando com outra pessoa. Então esse pesar também pode me remeter a esse passado. Eu me arrependo de não ter feito algo. Eu me culpo por não ter feito isso. Sentimento de culpa também está associado ao passado. Então a gente precisa ressignificar esse processo, alguns momentos nos perdoar, né? Limpar essa culpa, perdoar talvez a quem a gente tenha feito algum mal, perdoar alguém que tenha feito a você algum mal, porque todas são formas de te prender no passado. E quando se fala de perdão, a gente está falando de mudança de sentimento. É isso que quando você libera o perdão, você muda sentimento. É isso que você está mudando. Então, um sentimento ruim para algo bom. Algo que realmente vale a pena você viver. Vale a pena você olhar para frente e deixar. É como se fosse pagar uma dívida, né? É você dar uma alforria, você realmente liberar a dívida para essa pessoa. Dizer assim, você não tem mais dívida, quitamos aqui essa história. Então ela vai nessa direção. Então muitas reflexões nesse filme sobre passado, trauma, acreditar, né? Um mundo fora daquela situação, fora dali, que pode representar a sua exploração em relação ao mundo, viagem, novas oportunidades, né? Você sair daquele circuito ali, daquele mundo que talvez está morto no sentido de sem esse ímpeto, sem essa vida, né, esse estilo de vida de viver. Então, que a gente possa refletir sobre isso. É um filme profundo, e aí dependendo do seu conhecimento, do seu mergulho, da sua permissão, pode ser um filme muito interessante nessa viagem do passado, para a gente visualizar. Toda quarta-feira eu estou aqui trazendo filmes, né, trocando aprendizados. Quinta-feira uma série de live falando sobre orgulho. Na segunda-feira eu falo sobre ansiedade e depressão. E se você não é inscrito no canal Whindeson Moraes Coach, se inscreva. Bateu 6.000 inscritos, já está acima desse 6.000. E a gratidão eterna por vocês estarem acompanhando esse trabalho. Eu fico muito feliz, é muito gratificante. Claro que no início tem todo um trabalho, é bem desafiador, mas depois que você vai persistindo, né, determinando para você, as coisas vão fluindo mais. Então, minha eterna gratidão para cada um de vocês que acompanham esse trabalho. E tem a comunidade de inteligência emocional. Eu vou abrir a terceira turma para o final de novembro. Se você de fato sentiu o desejo de participar, de reestruturar, ressignificar, tem algum passado aí que você precisa ressignificar, reprogramar, vem junto com a gente que você está no lugar certo, né? Luto de forma por muito tempo, então essa mentoria é para você. Aí você fala assim, eu quero participar da comunidade, eu quero participar da mentoria de inteligência emocional de aprofundamento. Então fala aqui e aí a gente vai conversar, eu vou explicar tudo para você, tá? Forte abraço, fica com Deus, até a próxima. Tchau, tchau, gente.